Christian, você já mandou seu pai tomar no cu? Cara, eu acho que não. Eu tô tentando lembrar quando eu tinha 13, 14, 15 anos de idade, mas eu acho que eu nunca tive coragem de fazer isso não, cara. Não é que isso seja... perdoe o público, eu estou apenas sendo preciso. A frase estava entre aspas, e quando é entre aspas, vocês sabem, não é a gente que diz, tá? São os outros. Mas não foi nem só isso. Foi também seu ingrato do baralho. Na verdade, não foi do baralho, porque eles não estavam jogando pôquer. Vocês veem que o Christian não cita entre aspas, ele não é preciso. Entendeu? Essa é a diferença entre um jornalista e um cientista político. Eu confesso que não tenho coragem de falar essas coisas do ar, não. Eu tive educação em casa. Posso desligar? Você está sugerindo que eu não tive? Não, você é jornalista. Você acha que eu sou um Bolsonaro? Você é jornalista. Você fala entre aspas, entendeu? Eu não tenho coragem, né? Cara, vamos. Eu acho que tem coisas que são engraçadas e divertidas nessa conversa toda, mas vamos começar do ponto de vista jurídico. Álvaro Jorge, do ponto de vista criminal, de tudo o que apareceu no indiciamento que foi tornado público ontem, onde você acha que tem problema para Jair Bolsonaro, para Eduardo Bolsonaro e para Silas Malafaia? Olha, Pedro, tem que lembrar que não foi a apreensão do celular que mudou tudo, né? Acho que a apreensão do celular trouxe, né, novidades, mas esse inquérito já vinha rolando, esse inquérito já tinha medida cautelar contra eles. E eu estava até pensando nesse tema, né? O curioso é que se todo investigado agisse como a família vem agindo, talvez você pudesse fechar a Polícia Federal e comprar só um software. Porque se você for ler lá o que está no inquérito, basicamente são mensagens da própria família, quer dizer, entre Bolsonaro, entre o filho, declarações públicas e assim por diante. Quer dizer, esse é o material que a gente está lidando. Ninguém estava disfarçando o que estava fazendo. Então, esse conjunto é bastante contundente no sentido de que havia uma ação, ou há uma ação coordenada do deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos para pressionar a justiça brasileira. Não só a justiça, né? Acho que o que tem de novo ali, e acho que o caso do Malafaia é um pouco diferente, tá? O que tem ali também falando muito, muito claramente é a questão da anistia, que não é propriamente, na minha visão, alguma coisa que se direcione para pressionar dentro do processo, simplesmente. Ali também tem um destino para o Congresso Nacional, tanto que o Eduardo... Ou para um futuro inquilino do Palácio Planalto. Ou para um futuro inquilino, mas tanto que ele menciona lá atrás, eu não sei como é que vai ser a aplicação dessas sanções para o presidente da Câmara, para o presidente do Senado. Quer dizer, tem mais atores envolvidos que não simplesmente... eu estou falando isso porque, tecnicamente, a equação é no curso do processo, né, para evitar a condenação ou impedir que os ministros ajam no âmbito do processo criminal do golpe. E tem mais coisa ali. Então, acho que também isso é importante, que pode abrir uma série de outras discussões e outros temas que não simplesmente essa questão da coação no curso do processo. Mas quer dizer, os áudios, as afirmações são muito claras nesse sentido de tentar influenciar a decisão. Então, acho que não... o que isso saiu configura crime? O que saiu do celular, acho que só corroborou. O que já estava evidente. O que já estava evidente, mas com um agravante, me parece, para o ex-presidente, que é o fato de ficar bastante claro que estava descumprindo as medidas cautelares, né? Se existia dúvida naquela decisão anterior que levou à prisão domiciliar, agora acho que a questão ficou bastante transparente. Ele fala, inclusive, de acesso, de contatos, né, que vão ser investigados com quem que estavam sendo feitos esses contatos. Pois é, deixa eu trazer um ponto específico que me chamou a atenção e eu quero entender se, do ponto de vista jurídico, parece ser o que eu tive a impressão de que é. O presidente Jair Bolsonaro mantinha contato, o ex-presidente. É que a gente tem hábito de... outro dia eu estava entrevistando o Celso Amorim, eu chamo ele de ministro. Mas ele não está aqui, não. Não, eu sei.
Eu chamava o Brizola de governador, o Brizola assim, velhinho e tal. Hábitos, a gente... Eu fico meio nervoso, eu dou um pulo assim, quando você não falta a partícula precedendo a palavra, entendeu? É só vício de repórter de política que você sempre... A gente cria o hábito de chamar as pessoas, não importa o quanto tempo que elas já tenham deixado o cargo, pelo cargo mais alto que ocuparam. Sim, isso é questão de reverência, educação também, mas ele não está aqui não. Você pode... Eu não falo pro meu pai certas coisas, e não que eu não discuta com meu pai, que eu não bata a boca, tudo mais, mas... O ex-presidente, então... O ex-presidente Jair Bolsonaro, num determinado momento, alinhou com um dos advogados do presidente Donald Trump como que ele deveria reagir publicamente à história das tarifas. Eu não estou sugerindo, porque não me parece que é o caso, de que é advogado Donald Trump em alguns casos. O presidente americano deve ter trocentos mil advogados em trocentos mil casos diferentes. Mas aquele aparentemente era um advogado com quem o Bolsonaro tinha muito contato, e num determinado momento ele troca mensagem para mim: olha, eu quero publicar isso nas minhas redes sociais, eu quero saber se isso vai ser bem interpretado na Casa Branca, tudo mais. Isso reforça a ideia de que há um alinhamento, ou pelo menos uma busca de alinhamento com a Casa Branca, no sentido de que o objetivo de toda a ação do presidente americano Donald Trump é interferir no julgamento aqui no Brasil. Não reforça? Ou não necessariamente? Eu acho que reforça o lado brasileiro pedindo. Sim. Não necessariamente... Não está claro que ele esteja levando para o presidente americano, mas é alguém que está em contato de alguma forma com o presidente americano. Ou pelo menos que o Bolsonaro crê que, né? Eu acho que isso tudo ainda vai ser, né, Pedro? A gente tem pouca informação dos bastidores lá, mesmo até as narrativas de quanto que o Eduardo controlava ou deixava de controlar, né, as relações com o exterior. Até com essas mensagens do celular deixa um pouco turvada de novo essa questão, na medida em que ele coloca: se não fizer assim, eu sei se eu vou perder o apoio, se você não publicar agora determinada mensagem, pode ser que o 01 daqui deixe de fazer uma aproximação. Quer dizer... demonstra também que há uma dúvida razoável sobre o quanto, né, de fato, a Casa Branca age ou deixa de agir a partir do input do Eduardo Bolsonaro. Eu não tenho dúvida que ele está tentando, não tenho dúvida que parte da ação veio a partir do input deles. Tem um indício que eu acho que é muito forte, que é o fato de que, na carta oficial do presidente Donald Trump, Paulo Figueiredo é citado. A perseguição contra o Bolsonaro, é a perseguição contra o Paulo Figueiredo. E o juiz, né? O juiz do caso é citado. Acho que isso é determinante. Eu só fico preocupado, assim, eu acho que esse caso do Bolsonaro ele é muito fora da curva por tudo que a gente, né, tem vivido, né? Mas é um caso que eu acho que a gente tem que ter um pouco de cautela só para lembrar do seguinte: a gente está olhando esse caso, pegando lá o Boaventura de Souza Santos, ele tem lá uma questão sobre a cartografia, como é que você olha, né, para as situações, dependendo da escala que você olha a situação, você vai enxergá-la um pouco diferente, né? Se alguém chegasse para a gente e dissesse: olha, tem um juiz ditatorial que conduz o inquérito sem a participação do Ministério Público, que dá decisões sem o devido processo legal, que cala opositores, que dá decisões que ninguém sabe por que vieram, que são confidenciais, isso e aquilo. Esse cara está perseguindo esse sujeito, que é meu aliado político, e traz uma visão que você mencionou já algumas vezes sobre a liberdade de expressão, que é bastante distinta da nossa. Então, assim, esse bolo, esse conjunto de coisas não é desprezível ao você pensar em como os americanos estão olhando essa história. Independente de ser Donald Trump, de todos os problemas que a gente enxerga. Mas, assim, não é uma narrativa completamente absurda se você estiver sentado lá nos Estados Unidos e não conhecer a realidade e a nossa tradição de golpes de Estado no Brasil. Então, a gente tem a gente repele essa história, mas tem que lembrar, assim, como conceito, que
o foro internacional, você buscar a instância internacional, quando você está, né, com o país fechado, você não tem para onde correr, etc. e tal, foi uma medida que a gente sempre utilizou. Quer dizer, a esquerda na década de 70, né, o Brizola, que você mencionou, teve fora, o Lula recorreu à ONU, etc. e tal. O que a gente, no entanto, olhando os dois mapas, as duas escalas do mapa, o que a gente tem visto daqui de dentro, a gente sabe que não é a mesma realidade da ditadura militar ou coisa parecida. Tem um ponto só que eu chamaria a atenção, Álvaro, que é... Eu entendo o raciocínio que você está fazendo. Tem gente suficiente no Departamento de Estado que sabe exatamente o que os Estados Unidos já fez na América Latina. Isso não é, tipo, não é matéria de desconhecimento deles. Eles conhecem isso. Não são ignorantes a respeito do... Talvez não necessariamente conheçam a Operação Brother Sun, que foi a história lá do porta-aviões americano de 64, mas qualquer um que trabalha no Departamento de Estado sabe exatamente como foi o processo da deposição de Salvador Allende, por exemplo. Todo mundo sabe. Essas coisas não são... essas coisas fazem parte da história. Então, sim. Mas tem outra coisa também. Você mencionou o fato de que eles... O Pedro falou do Lula, mas você apelava para organismos internacionais. O Trump não é um organismo internacional. Pelo contrário, eles derrubam todos, eles não reconhecem o Tribunal da Haia, eles desvalorizam as Nações Unidas, eles não recorrem porque eles acham que tudo isso aí, na verdade, é contra eles, né? Por isso que eu acho que você colocasse tudo só na conta... ou dizer que todas as ações americanas são simplesmente por conta do Bolsonaro, eu acho que é um eu concordo com você. Mas não, assim, a impressão que eu tenho é de que eles estão num processo de ajuste de contas com o mundo inteiro, através usando o tarifaço e a coação, usando o instrumento, a política comercial como instrumento de coação. E aí eles precisavam de um pretexto para dar porrada no Brasil. Porrada pode falar, né? Para dar no Brasil. E aí você juntou a fome com a vontade de comer, porque eles precisam ter um candidato no Brasil que venha se alinhar com o projeto de médio prazo de realinhamento da América Latina inteira, com o governo de Washington, a Casa Branca, liderada por Trump. E aí eles não tinham pretexto econômico para dizer que o Brasil, e aí você joga isso na conta do... Mas aí acho que isso é politicamente um ponto bem importante, assim. Não são os Bolsonaro que usam o Trump, os Trump é que usam os Bolsonaro numa política de reorganização, digamos assim, das correlações geopolíticas da América Latina, entendeu? Do projeto que eles têm com o Brasil, eles é que usam os Bolsonaro. Mas tanto assim que o Eduardo Bolsonaro deixa transparecer no que ele disse, que ele tem medo de que de repente ele substitua um Bolsonaro pelo Tarcísio, né? Porque uma das coisas que apareceram interessantes foi exatamente a ideia de que ele teve que do ódio do Eduardo Bolsonaro com o Tarcísio, é que o Tarcísio mandou os emissários para os Estados Unidos dando a entender que ele e Bolsonaro era a mesma coisa. Então você pode trocar o Bolsonaro pelo Tarcísio, e aí o Bolsonaro tá frito, e a carreira do Eduardo Bolsonaro também, porque o resto vai para o Beleléu, a anistia vai para o Beleléu, e ele não volta nunca mais. Tem alguém aqui se queixando, aqui no nosso chat, tem alguém se queixando de que não aguenta mais de áudio vazado pela justiça. Eu só acho que vale a pena fazer uma observação que não houve um vazamento, tá? Simplesmente esse processo, a partir do indiciamento, não está em sigilo. Ei, tem novidade quente por aqui. Na quinta-feira, dia 21, às 19 horas, o episódio 1, A Democracia Não Descansa Jamais, do documentário Democracia, Uma História Sem Fim, vai ficar disponível de graça no YouTube do Meio por 72 horas. Mas é só até domingo, hein? E antes, às 6h30 da tarde, tem um esquenta especial em uma live com Pedro Doria, Ricardo Rangel e Christian Lynch. A gente vai conversar sobre os bastidores dessa produção que é exclusiva do Meio Premium e discutir temas como a trajetória e os desafios da democracia no Brasil até hoje e o que podemos esperar para o futuro. Então já marca na sua agenda, convide os seus amigos e vem participar ao vivo com a gente.